tem pet em casa ou criança, sabe que manter as paredes da sua casa limpinha é um grande desafio. Mas a K-Forte tem a solução para você. A tinta emborrachada K-Forte, ela além de impermeabilizar, selar microfissuras, pintar, ela ainda vai te ajudar nessa limpeza. Essa tinta é ideal para áreas externas e traz uma série de benefícios que faz toda a diferença no seu dia a dia. Ou seja, você cuida da sua casa com mais proteção, mais tranquilidade e mais praticidade no seu dia a dia. Você só se lembra do seguro quando já é tarde demais? Não arrisque. Eu sou Edson Souza, corretor de seguros e atuo nesse mercado desde 2006. Protejo o que é importante para você, seu carro, a sua casa, seguro de condomínios, seguro de vida, seguro de frotas e ainda consórcios, que são soluções personalizadas e adequadas para cada perfil de cliente, para cada demanda. Nós atendemos cliente em todo o Brasil, com agilidade, com transparência, com atendimento de verdade, de pessoa para pessoa. Faça parte do time de clientes da Global Core Seguros. E seguro de verdade é estar com a gente. Olá, Shalom, Shalom, eu sou Kleber Correia, aqui do canal No Original, e estamos aqui mais uma vez para falarmos daquilo que amamos, a Palavra de Deus no Original. E que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Estamos recebendo o Dr. Eduardo Rossetti, ele que tem livros, já escreveu vários livros, ele que é um estudioso da Palavra de Deus, é pastor, e ama também a Palavra de Deus, e nós amamos que ele esteja aqui para a gente falar um pouquinho desse assunto tão gostoso, tão bom, que é a Bíblia no seu original. Nós vamos, antes de começar o programa, falar para você da Point Jeans. A Point Jeans, essa loja que tem ali na Serra, em Laranjeiras, na Serra, na Avenida Central, ela que está me vestindo agora. E são 3 lojas na Serra, em Laranjeiras, na Avenida Central, e uma loja em Campo Grande, Cariacica. Visite a Point Jeans. Lá é Black Friday o ano inteiro, tá bom? Vai aparecer aqui agora no rodapé o telefone, as redes sociais da Point Jeans. Faça isso na hora de comprar as suas roupas masculinas, femininas, moda infanto-juvenil, plus size também. Você que é obreiro, você que gosta de camisa de qualidade, com bom preço, Point Jeans, tá bom? Entra aqui, visite o Instagram, as redes sociais da Point Jeans e vista-se adequadamente e com preço bem bacana, tá bom? Vamos lá começar então o nosso episódio de hoje? Roda a vinheta aí. Muito bem, estamos de volta aqui no canal No Original, mais uma vez.
E nós vamos dando sequência a todo o nosso estudo que nós fizemos no mês de outubro, no mês de novembro, e agora já estamos entrando no mês de dezembro. Mas é um assunto muito interessante, sobre fim dos tempos. Ou tempo do fim, ou últimos dias, tempo do breve, enfim, são várias nomenclaturas. Mas será que estamos mesmo no tempo do fim? Será que o mundo está acabando? Tudo isso vai acabar? Para onde nós iremos? São perguntas que muitas pessoas fazem e que nós vamos, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, no original, trazer um conhecimento para você, para que você tome as suas próprias decisões. Comigo mais uma vez, Dr. Eduardo Rossetti está aqui conosco. Que bom, pastor, amigo, que bom tê-lo conosco aqui mais uma vez. É uma satisfação, Kleber, estar novamente nesta mesa e quero saudar também aqueles que nos ouvem com a paz do Senhor Jesus. Amém. E uma dica muito interessante para você que está acompanhando aqui a nossa programação, eu sempre falo isso, porque é meu livro de cabeceira, é o Evangelho segundo Mateus, passo a passo. São 2 volumes, esse aqui é o volume 2, o volume 1 está aqui, você está vendo? Ele fala o versículo por versículo do Evangelho de Mateus, por isso que é o Evangelho passo a passo. É um livro para que você possa pesquisar. Você que é obreiro, você que ama a palavra de Deus, para que você possa ter um conhecimento ainda melhor, eu indico você a adquirir esse livro, Evangelho Passo a Passo. Você pode, o telefone aqui do Dr. Eduardo Rossetti vai aparecer aqui no rodapé, é o WhatsApp, você pode entrar em contato com ele e ele manda entregar ele na sua casa confortavelmente, em qualquer parte do Brasil, do Acre até Porto Alegre, qualquer parte você recebe aí na sua casa. O Evangelho Passo a Passo, tá bom? É um livro muito bom, de pesquisa, de conhecimento e que vai agregar muito conhecimento a você. Como também esse outro livro aqui, que é o Esperança Viva, uma síntese e contextualização da Bíblia, que eu acabei de ganhar do Dr. Eduardo Rossetti, né? Esse aqui é meu, tá? Mas se você quiser um igual a esse, é só você também entrar em contato e tem na Amazon, tá bom? Você pode adquirir pela Amazon, ou então você pode entrar em contato com o Dr. Eduardo Rossetti, conversar com ele e aproveitar para bater um papo com ele, tá bom? Também eu indico, muito interessante e muito obrigado. Vamos lá então, falar um pouquinho sobre no original? Dr. Eduardo, nós estamos no tempo do fim mesmo, o mundo está acabando. Certa vez, os discípulos falaram isso, Jesus estava saindo do templo, Mateus 24. E os discípulos perguntaram, Senhor, dize-nos, quando é que isso tudo vai acabar? O mundo vai chegar ao fim, o mundo vai acabar? Para onde nós vamos? E se o mundo vai acabar, como é que vai ser isso? Há algum sinal? A Bíblia fala sobre isso claramente, doutor? Olha, a perspectiva dos fins dos tempos sempre acompanhou a vida da igreja. Desde os primeiros dias da igreja, havia entre os primeiros cristãos essa expectativa do fim. Uhum. Não é? E isso não foi diferente também com os discípulos. Não é? E eles perguntaram ao Senhor Jesus a respeito dos fins dos tempos. E o Senhor Jesus falou-nos através do sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, nós encontramos de uma maneira assim, bastante clara, né, vários sinais que ele anuncia acerca dos fins dos tempos. Ou seja, quando vermos estes sinais acontecendo, né, devemos entender que a vinda do Senhor Jesus, ela se aproxima. É bem verdade que quando nós falamos da vinda do Senhor Jesus, está também relacionado com o entendimento que as pessoas têm da volta de Jesus. Quando o Senhor Jesus vai voltar? Se ele vai voltar antes, durante ou depois da grande tribulação. Algumas linhas de raciocínio e pensamentos que uns acreditam que seja antes, outros durante, como o senhor falou, e outros depois da grande tribulação. Isso. Então, há hoje nos meios evangélicos uma discussão entre os pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. É evidente que, havendo oportunidade, nós vamos tocar nesse assunto aqui nas nossas discussões. Mas um dos sinais
que é o que pergunta aqui em Mateus 24, no verso 3, os discípulos perguntam, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da tua vinda? Quais são os sinais, indicadores, no nosso tempo, da proximidade dessa vinda do Senhor Jesus? Olha, no episódio passado, nós falamos sobre os muitos enganadores e muitos enganados. Sim. Tá? Então, a palavra muitos é uma palavra que se repete quando se fala de enganadores, de enganados. Chegamos a comentar sobre guerras e rumores de guerra. Comentamos, sim, verdade. Lembrando que a questão das guerras e rumores de guerra, aqui o Senhor Jesus se refere no verso 6, né? E ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhais, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, sabemos que sempre houve guerras no mundo, Sim. mas nos últimos dias, a belicosidade, né, a animosidade, a agressividade das pessoas, ela está à flor da pele. Então, as guerras, elas não estão simplesmente lá nos campos de batalha. As guerras, elas estão nas cidades. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. São Paulo? Dentro das nossas casas, né? O grau de agressividade Sim. entre as pessoas... Dias furiosos. É um grau crescente, Verdade. nós podemos dizer. Então, as guerras, os rumores de guerra estão entre nós. Imaginamos que com o passar do tempo, a humanidade, com o progresso, com a modernidade, as pessoas iriam se tornar mais pacíficas. Mas é exatamente o contrário, né? Com o passar do tempo e com a modernidade, as pessoas estão se tornando mais belicosas, não é? E com certeza, esse sinal, ele está entre nós. Tá? O senhor falou sobre engano, né? Nós estamos aqui, porque há muitos enganadores e muitos enganados. Quando nós abrimos aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 24, no verso 5 diz assim, porque muitos virão em meu nome, Jesus diz, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Certo. No verso 11, ele diz, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E no verso 3, no verso 4, desculpa, eu pulei, Jesus respondeu e diz, acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha só. Porque muitos virão em meu nome. Isso. E é interessante como ele repete a palavra muitos. Muitos. E no original, a palavra aqui no original hebraico é a quase todos. Como fala assim, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a quase todos. Quase todos é mais que muitos. É muito mais do que muitos, não é? Exatamente. E hoje nós inventaram uma palavra muito bonita até, eu acho até bonita a palavra, só não concordo, mas é muito bonita. Fake news. Certo. É um engano. Sim, Parece, mas não é. Sim. Hoje em dia, o engano, ela está à flor da pele na sociedade, não é verdade? Isso. As pessoas estão enganando e sendo enganadas. Isso. Né, em todas as áreas, eu estou me referindo a isso. Então, mas tem em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, eu não vou abrir a Bíblia aqui rapidinho, certo. 2 Timóteo 4, verso 3, fala sobre esse engano também, que é interessante, aqui em Timóteo. Diz assim, 2 Timóteo 4, verso 3, você pode abrir sua Bíblia aí na sua casa também. Diz assim, porque virá tempo, Timóteo está falando aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, cobiças, desejos. É isso que ele está falando aqui. Isso. Então, é esse tempo aqui. Verso 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso. Então, as pessoas hoje, eles não estão preocupados com a verdade. As pessoas hoje estão preocupadas com as fábulas. Vamos dar aqui um pequeno exemplo. Como o mundo foi formado? A verdade de Deus é aquilo que ele nos ensina sobre a criação.
como ele criou o mundo, né, através dos dias da criação, os 6 dias da criação. Mas o mundo não quer ouvir como Deus nos ensina. O mundo, ele quer como as fábulas contam. E dentro das fábulas, nós temos milhões e milhões de anos. Então, os dinossauros existiram há 180 milhões de anos, né, o período Cretáceo, e os dinossauros faziam a sua casa em determinado local, comiam isto. Então, essa história, ela se tornou uma verdade. A evolução, o homem veio do macaco. A evolução, né? quando, na verdade, não passa de uma fábula. São fábulas, realmente. De uma fábula, né? E é uma fábula que adquiriu um contorno de verdade, né? Hoje, as nossas crianças recebem na escola um livro que fala sobre os dinossauros, né? Essa semana, o meu neto, de 4 anos, né, ele gosta de trazer um livro da biblioteca para ler em casa, e ele trouxe um livro de dinossauro. Um livro lindo, com gravuras maravilhosas, né? E ele me perguntou: vovô, o senhor sabe como os dinossauros morreram? Aí eu falei assim: não, como? Foi com um meteoro. Um meteoro. Falei, meu Deus, um meteoro? Ele comeu o meteoro? Não, vovô, o meteoro caiu em cima dele. Eu falei, isso aí é uma coisa extraordinária, mas depois eu vou te explicar a verdade. A verdade. E por falar em verdade, na carta de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2, também certo. No finalzinho da Bíblia, quase chegando em Apocalipse, diz assim: e também houve entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, ou seja, pessoas inteligentes, cientistas, enfim, que introduzirão, encobertamente heresias de certo. Perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Certo. E muitos seguirão a sua, olha a palavra, muito forte, dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Isso. Ou seja, o que o senhor está falando do seu neto. São ensinos, são heresias, são pessoas que trazem dissoluções para enganar, para, no mínimo, colocar uma dúvida na cabeça das pessoas. Isso. Lembrando que a palavra heresia é o desvio da verdade. Né? Então, são quando eu desvio a doutrina, o ensino, né, a base do ensino de Deus, eu desvio, né, para um ensino falso. Por exemplo, se eu falar que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi suficiente, preciso fazer boas obras para alcançar a salvação, é uma heresia. É uma heresia. É uma heresia. Porque o sacrifício de Jesus, ele foi suficiente. Ele foi suficiente. Isso é uma heresia, né? Sim, sim. Perfeitamente. Por isso nós temos que... Então, o mundo que vivemos está debaixo do engano, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, ou seja, está debaixo de uma mentalidade maligna. Isso. E nós sabemos que o maligno, ele é o enganador, é o pai da mentira, é o pai da fake news. Isso. E nós temos que ter cuidado com esses enganos, né? É por isso que os nossos olhos, eles têm que estar voltados para a palavra. O nosso referencial é a palavra de Deus. É ela que deve guiar os nossos pensamentos, ela que deve guiar tudo que nós falamos, ele tem que ter como referencial a palavra. Quando eu mudo a palavra, ainda que seja uma mudança sutil e inocente, né, ela pode ter um desdobramento muito perigoso, no futuro. Perfeito. O apóstolo Paulo, aqui em 2 Timóteo, ainda, capítulo 4, verso... deixa-me ver aqui, onde está? Verso 13. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. O apóstolo Paulo estava numa prisão domiciliar, ele já sabia que os dias dele nessa terra estavam chegando ao fim, e no verso 13 ele fala assim, olha, Timóteo, quando você vier, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Policarpo, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Pergaminho que é a palavra. Sim. Então, o que eu entendo aqui que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que nesses tempos de luta, de aflição, que nós estamos vendo agora nos últimos tempos, nós nunca devemos nos afastar da palavra. Isso.
é o amor à palavra de Deus. Muitas vezes nós ouvimos de amigos, não, eu amo a palavra, eu gosto da Bíblia, mas veja, o quanto a Bíblia foi capaz de mudar a sua vida. O quanto da Bíblia está sendo aplicado diariamente através da sua conduta, através da sua maneira de viver. Então, isso é uma medida simples para saber se a Bíblia realmente ela tem influência e ela está sendo realmente compreendida e lida por nós. Eis a razão pela qual nós temos que estar sempre voltados à Bíblia, voltando à Bíblia no sentido até mesmo de reciclar a nossa conduta, a nossa maneira de ser, a nossa forma de falar, né? Tudo isso faz parte de uma readequação da nossa posição em relação à Bíblia, a palavra de Deus. Tem que ter transformação. Isso, tem que ter transformação. Transformação, né? Um outro sinal está aqui em Mateus 24, verso 6, o senhor até já começou a falar, que fala de guerras e rumores de guerras, né? Hoje em dia, o aumento da violência, por motivos banais, é só ligar a televisão que você vai ver pessoas brigando no trânsito, pessoas brigando no supermercado, pessoas brigando, tantas coisas banais, ou seja, é um aumento de uma violência gratuita. Não só isso. Na nossa sociedade, mas entre as nações também. Por exemplo, nós estamos vendo a guerra agora que eu falo há alguns anos, a guerra da Rússia com a Ucrânia, não é? Nós temos visto essa guerra que não para lá em Israel, do Hamas, do Irã, enfim, usando ali aqueles guerrilheiros ali na Síria, no Líbano, enfim. Então nós temos visto isso constantemente, além da violência urbana, como não precisa nem falar no Rio de Janeiro, né? Certo. Então o senhor acredita que esse aumento da violência por motivos banais e por motivos tantos nos países também faz parte de um dos sinais do fim dos tempos? Sim, quando considerado dentre tantos outros sinais, é um indicador de que nós estamos vivendo o tempo do fim, não é? E o indicador o que nós precisamos compreender é que, não, mas isso aí é uma geração que tem essa conduta. Não, isso toda a cadeia de uma geração, exemplo, as crianças, né, os adolescentes, os adultos, os idosos, todos eles já estão integrados a essa maneira de agir, essa forma de pensar violenta, não é? Então, a violência está nas crianças também, né? E eu hoje de manhã cedo, eu levei o meu neto para participar do futebol dele, do exercício, então eu falo para ele, olha, é para chutar a bola, não é para chutar a perninha do coleguinha, não. É para chutar a bola, porque ele fica zangado que o coleguinha tira a bola dele, então ele chuta a perna do coleguinha. É para chutar a bola, não é para chutar a perninha do colega, não. Mostrando que hoje a violência ela está endêmica, tá? Ela está endêmica, ela atinge todas as estratificações da sociedade. Nós vemos muitas vezes matérias no jornal, pais que o professor ele tenta ensinar, aliás, muitas famílias estão terceirizando a educação para os professores, o que é errado. Isso. Mas muitas vezes o professor, então, ele tenta ajudar ali o aluno, chama atenção, enfim, e o filho não gosta e conta uma história para o pai, e o pai vai lá e acaba agredindo o professor, e aí é professor com depressão, menos um profissional na educação, vai aposentar ou vai ficar um tempo parado. Enfim, nós vemos isso que é uma bola de neve, isso não para. E o livro de Oséias fala sobre isso, é violência sobre violência. Isso. Né? Homicídio sobre homicídio. Isso. E aí você fala, não, mas eu vou para a França, porque a França é melhor do que no Brasil. Lê do engano, a violência está instaurada no mundo inteiro. Isso. Porque o mundo jaz no maligno. Isso. Um outro sinal aqui, Mateus 24, 7, fala da fome. Nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes no plural, pestes, terremotos em vários lugares. Esse também é um dos sinais. Então, veja, a questão da fome
nós temos que considerar uma questão importante. O quê? O mundo não consegue acompanhar a produção de alimento suficiente para abastecer a população? Consegue. Mas a fome hoje, ela não está relacionada à falta de comida. A fome está relacionada à incapacidade de que essa comida chegue a determinados lugares. Nós estamos cansados de ver caminhões estacionados em Gaza porque não conseguem entrar para distribuir o alimento à população. Sim. Isso não acontece somente em Gaza, isso acontece na África, não é? Isso acontece em países de dimensão continental, onde as estradas, onde o acesso a veículos, a caminhões, não chegam aos lugares que deveria chegar. Então, mesmo no século XXI, nós continuamos assistindo um cenário de fome, de desnutrição, né, sem precedentes na história. Perfeitamente. Tá certo? Um outro sinal que eu vejo aqui são terremotos e coisas espantosas que iriam acontecer nesse chamado tempo do fim. Certo. Bom, terremotos é só você dar um Google, você que está em casa, dá um Google, e você vai ver que a quantidade de terremotos de 1950 para cá, como aumentou a quantidade. Né? Um índice absurdo. Está tendo terremoto em Minas Gerais. Meu Deus. Nós nos gabávamos, e esses gabávamos entre aspas, no Brasil não tem terremoto. Não tinha. Mas tem. Né? Isso também faz parte. A Bíblia diz que a natureza estaria gemendo, a terra estaria gemendo. Né? Isso. E o terremoto tem aumentado. E essas coisas espantosas, o que seria, doutor? Olha, pestes, haverá fome, pestes, né? Seriam doenças, enfermidades? Doenças, enfermidades, né? E nós vimos as pandemias, né? Como elas mexeram com a o Covid, mundo, né? A muito. Covid, as pandemias. E o mundo vive hoje sob a ameaça de uma nova pandemia. Perseguições, Mateus 24, verso 9. Diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E ele diz assim: e muito nesse tempo, sempre muitos, igual o senhor falou aí, muitos, serão escandalizados e trairão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. O que seriam essas perseguições? Só pode de perseguição religiosa, seria isso? Olha, cada vez que eu ouço uma notícia sobre a morte dos cristãos na Nigéria, não é? E já o número de mortos de cristãos na Nigéria ultrapassa a milhares, não é? E não só na Nigéria, no Congo, em vários países onde o Islã ele está entrando, não é? E isso faz parte, né, de um cenário mundial. Não tem como frear isso, isso é profético, né? Isso aí é profético, né? E cada vez que eu ouço, cada vez que eu vejo através das mídias a foto de igrejas queimadas, não é? Igrejas incendiadas, é parte de um contexto mundial de sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus. E que isso já está trabalhando o cenário para o anticristo entrar em cena na grande tribulação, que é chamada daqui a pouquinho. Isso. Não é isso? Não sei se o senhor teve acesso, você tem em casa, não sei se você viu esses dias, nesse mês de novembro agora, se me falha a memória, foi na primeira quinzena do mês de novembro, uma matéria sobre, na China, agora o governo chinês proibiu qualquer tipo de igreja, de religião, a não ser a religião oficial do governo chinês. Sim, o que eu vejo assim de bastante interessante neste aspecto das perseguições é que hoje a sociedade ela está liberada para tratar de qualquer assunto, menos sobre Deus, não é? Então, Deus é o assunto proibido. Né? Então, falar da Bíblia, falar de Deus hoje, aos olhos da nossa sociedade em geral, algo impossível, tá certo? É inadmissível, porque
é uma afronta, né? É um absurdo, né? E, além de tudo que as pessoas se sentem agredidas, as pessoas se sentem agredidas. Então, isso é parte dessa perseguição que o mundo está assistindo. E Israel também está dentro desse contexto, porque houve agora um afloramento do antissemitismo a nível mundial. Sim, verdade. As pessoas, elas não estão perseguindo Israel. As pessoas estão se opondo a Deus, a tudo que diz respeito a Deus, a sua palavra, né? É essa oposição que se levanta no mundo, mesmo porque essa oposição a Israel, veja, é o único país democrático do Oriente Médio. Né? E outra coisa, o que os defensores da liberdade defendem são grupos extremistas que, vamos dizer, eles combatem aquilo que os defensores são. Pessoas liberais, pessoas de conduta, né, sensual, liberal, e que eles defendem a liberdade, sendo que os grupos que eles defendem não os aceitam. Então, veja, é um contrassenso o que nós estamos assistindo a nível mundial. Mas, no fundo... é uma oposição a Deus. A oposição a Deus. Perfeitamente. Eu vou fazer botar aqui uma reticências, porque nós vamos dar continuidade a esse assunto no próximo episódio, que está muito bom. Nós vamos falar ainda sobre muitas outras coisas. Vamos falar sobre falta de fé, grandes sinais no céu, multiplicação da ciência, apostasia, enfim. Tá combinado então? Próximo episódio, o senhor vai estar aqui com a gente? Estarei com certeza. Então se você me convidar, o senhor já está convidado, o senhor já tem a credencial. Vamos botar uma reticências aqui no nosso episódio de hoje. Semana que vem estaremos de volta mais uma vez com o Dr. Eduardo Rossetti. Nós vamos dar sequência a esse assunto, falar sobre fim dos tempos, abordando aqui outros temas, outros sinais, para que você possa estar atento, possa estar vigiando, para que você possa entender esse tempo que nós estamos vivendo, conhecido como tempo do fim, tempo do breve, fim dos tempos, tempo de estar atento ao que está acontecendo, tá bom? Ponto final, que bom que você ficou com a gente aqui até agora. Indique o nosso canal, passe o nosso link, avise as pessoas que tem esse canal para que as pessoas possam aprender com a gente, possam nos dar pautas, possam pautar aqui os nossos assuntos. Por que vocês não falam sobre isso? Isso é muito importante para nós, tá bom? Essa interatividade com você, é para isso que estamos aqui. Porque a nossa missão é a missão que o Senhor deu para a igreja. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Quem crê, será salvo. E quem não crê, já está condenado. Não sei o que está falando. Está na palavra do Senhor. Mas o nosso intuito é que você possa gostar do conteúdo desse canal, possa indicar para outras pessoas. Não deixe de dar o seu like, se inscreva, porque você vai estar nos ajudando muito. Tá bom? Até a próxima quinta-feira, até o próximo episódio. A paz do Senhor. Shalom, shalom para você. Que Deus te abençoe. Boa semana.